A história da mulher de Ló, que se transformou em uma estátua de sal ao olhar para trás, é um dos mistérios mais impactantes da Bíblia. Mais do que um simples ato de desobediência, essa narrativa nos faz refletir sobre as consequências de nos apegarmos ao passado. O que levou essa mulher a ignorar as advertências divinas? E como essa história pode influenciar nossas próprias escolhas? Vamos explorar o simbolismo e o significado profundo dessa história e descobrir como ela pode transformar sua jornada espiritual. 2 anjos desceram à cidade de Sodoma com uma missão clara: salvar Ló e sua família da destruição iminente. Relatada em Gênesis, essa história está cheia de simbolismo e mistério. Os anjos, como emissários do juízo divino, trouxeram um aviso simples: fujam sem olhar para trás. Essa instrução era mais do que um comando, era um teste de fé e obediência. Ao não olharem para trás, Ló e sua família teriam que abandonar de vez um passado condenado e seguir rumo à salvação. Esse relato, muito mais que uma mera narração, é um exemplo carregado de significados espirituais. A presença dos anjos demonstra o cuidado e a salvação que Deus oferece, mesmo em meio ao juízo. No entanto, a obediência às orientações divinas é crucial. A ordem de não olhar para trás simboliza a necessidade de cortar laços com o pecado e com o que Deus já condenou. É uma lição de obediência que ecoa através das gerações. O aviso dos anjos nos leva a refletir sobre as escolhas que fazemos diante das advertências divinas. Quando confrontados com a verdade do juízo, a reação da família de Ló simboliza nossa própria resposta à misericórdia de Deus. A fuga de Sodoma representa uma decisão difícil, mas necessária, para quem deseja escapar das consequências do pecado. A desobediência, no caso da mulher de Ló, teve um preço alto. Um aviso para todos nós. A desobediência da mulher de Ló é um dos momentos mais emblemáticos dessa narrativa. Apesar dos avisos claros, ela olhou para trás e, imediatamente, foi transformada em uma estátua de sal. Esse evento simboliza o juízo divino e as consequências de se apegar ao que Deus já condenou. Sua transformação se tornou um símbolo duradouro de advertência contra a desobediência e a falta de fé. O episódio destaca a severidade das consequências que podem surgir da desobediência aos mandamentos divinos. Em um contexto teológico, a transformação em estátua de sal reflete a condição espiritual daqueles que não se entregam completamente à vontade de Deus. A fuga de Sodoma, já desafiadora por si só, exigia total confiança no plano divino. E olhar para trás foi a quebra dessa confiança. Esse exemplo trágico serve como alerta para todos nós. As tentações de revisitar o passado ou de desobedecer às direções de Deus podem parecer pequenas, mas as consequências são profundas. A história da mulher de Ló nos convida a refletir sobre nossas atitudes em relação ao pecado e ao chamado de Deus para uma vida de santidade e obediência. A história da mulher de Ló carrega uma lição espiritual profunda, ressaltada por Jesus no Novo Testamento. Lembrai-vos da mulher de Ló, Lucas 17:32. Jesus usa essa figura para ensinar sobre os perigos de se apegar ao que ficou para trás, especialmente diante do juízo divino. O ato de olhar para trás simboliza a hesitação em abandonar o pecado e o desejo de voltar ao que é conhecido, mesmo que seja destrutivo. A mensagem é clara: precisamos de fé e obediência inabaláveis. Aplicar essa lição em nossa vida é essencial. Em momentos de decisão, onde a orientação divina é clara, não podemos vacilar. Assim como a mulher de Ló perdeu sua vida ao olhar para trás, quem hesita em seguir a Deus pode perder a oportunidade de viver plenamente na sua vontade.
A linha entre a salvação e a perda é tênue e nossas escolhas têm consequências eternas. Jesus nos chama a um compromisso total com o reino de Deus. Não podemos ser como a esposa de Ló, paralisados pelo que Deus já condenou. Devemos seguir adiante com fé e obediência, deixando para trás tudo o que nos prende ao pecado. Isso nos prepara para um futuro de esperança. A Bíblia está repleta de exemplos que ilustram as consequências da desobediência e as bênçãos da obediência. A história da mulher de Ló é uma das mais marcantes, mas não a única. Adão e Eva, ao desobedecerem no Éden, trouxeram a morte ao mundo. Gênesis 3. Jonas, que tentou fugir do chamado de Deus, também serve como alerta contra a resistência à vontade divina. Esses relatos reforçam a importância de ouvir e obedecer a Deus, evitando as armadilhas do pecado. A figura de Noé, que obedeceu prontamente a Deus e construiu a arca, destaca como a obediência pode levar à salvação. Enquanto Noé e sua família foram preservados, aqueles que ignoraram o aviso de Deus enfrentaram a destruição. Estes exemplos não só mostram as consequências do pecado, mas também ilustram a misericórdia de Deus para com os fiéis. Essas lições são atemporais e relevantes para qualquer época. Elas nos desafiam a aplicar esses ensinamentos em nossa caminhada de fé. A desobediência traz consequências, mas a obediência, mesmo em meio a dificuldades, traz proteção e bênçãos. A história da mulher de Ló, junto com outros relatos bíblicos, é um lembrete constante de que Deus honra aqueles que seguem suas instruções. A interpretação teológica da história da mulher de Ló vai além do literal, explorando significados profundos. Teólogos veem o ato de olhar para trás como um símbolo do apego ao mundo e ao que Deus condenou. Sua transformação em uma estátua de sal é vista como um juízo divino imediato, destacando a seriedade com que Deus lida com a desobediência. Esse episódio sublinha a natureza inescapável do juízo divino. Teologicamente, a escolha da mulher de Ló, de olhar para trás, é uma metáfora para as escolhas que fazemos ao longo da vida, especialmente em momentos de provação. Essa narrativa nos adverte sobre o perigo de desafiar a soberania de Deus e ignorar suas instruções, um tema que ecoa em toda a Escritura. Além disso, a história levanta questões sobre a justiça e a misericórdia de Deus. A mulher de Ló foi punida, mas Ló e suas filhas foram salvos, mostrando que a graça divina ainda estava presente. Este equilíbrio entre justiça e misericórdia é central na teologia cristã e nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e escolhas. A história da mulher de Ló oferece lições práticas e profundas sobre como nossas escolhas podem impactar nossa vida. Em um mundo cheio de distrações e tentações, olhar para trás simboliza o apego a hábitos antigos, relacionamentos tóxicos ou pecados não confessados. Esse apego pode nos paralisar, impedindo-nos de avançar na vida espiritual. Assim como a desobediência da mulher de Ló resultou em sua transformação em uma estátua de sal, nossa desobediência pode nos estagnar. Essa narrativa nos convida a reavaliar nossas prioridades e a tomar decisões que reflitam uma fé sólida. Cada pessoa enfrenta momentos em que deve escolher entre seguir em frente com Deus ou olhar para trás, talvez com saudade ou dúvida. O impacto pode ser significativo, pois seguir o caminho certo leva a crescimento e realização, enquanto olhar para trás pode trazer perda e arrependimento. O impacto dessa história também se estende à maneira como lidamos com os desafios e as mudanças em nossas vidas. Em vez de temer o desconhecido ou nos apegar ao que nos é familiar, somos incentivados a confiar em Deus e em suas promessas.
A história da mulher de Ló não é apenas um aviso, mas também uma oportunidade para fortalecer nossa fé e seguir em frente com confiança. A história da mulher de Ló nos inspira a refletir sobre as práticas espirituais que podem nos ajudar a evitar os mesmos erros. A oração é fundamental para manter nossos olhos fixos em Deus e em Sua vontade, evitando a tentação de olhar para trás. A leitura regular da Bíblia nos lembra constantemente das consequências do pecado e da importância da obediência. Essas práticas fortalecem nossa fé e nos mantêm focados no que realmente importa. O jejum é outra prática espiritual que pode nos ajudar a alinhar nossas vidas com a vontade de Deus. Ao nos abster de algo importante, criamos espaço para ouvir a voz de Deus e nos desapegar das coisas deste mundo. O jejum nos ajuda a evitar o erro de olhar para trás, mantendo-nos focados no que está à nossa frente. Por fim, o envolvimento em uma comunidade de fé é essencial para nosso crescimento espiritual. Estar cercado por outros que compartilham da mesma fé nos encoraja a permanecer firmes. Juntos, podemos nos lembrar mutuamente das lições aprendidas com histórias bíblicas, como a da mulher de Ló, e fortalecer nossa caminhada de fé. Ao refletir sobre a história da mulher de Ló, muitos enfrentam desafios e dúvidas em sua caminhada espiritual. Um dos desafios mais comuns é confiar plenamente em Deus, quando as circunstâncias são incertas. Assim, como a mulher de Ló hesitou, podemos ser tentados a questionar se o caminho à frente é o melhor, especialmente quando envolve sacrifícios dolorosos. Essa hesitação pode surgir do medo do desconhecido ou do apego ao que Deus nos chamou a abandonar. Outra dúvida é por que Deus permitiria uma punição tão severa. Esse relato pode gerar questionamentos sobre a natureza de Deus e sua justiça, mas é importante lembrar que as ações de Deus visam nos ensinar lições importantes. A história da mulher de Ló nos desafia a considerar a seriedade do pecado e a necessidade de obediência completa às instruções de Deus, mesmo quando parecem difíceis. Finalmente, um desafio persistente é a luta contra a tentação de olhar para trás, especialmente quando as memórias do passado são carregadas de emoções fortes. Superar essa tentação requer força de vontade e dependência contínua da graça e do poder de Deus. Lidar com essas dúvidas faz parte da jornada espiritual e nos ajuda a crescer e a nos aproximar mais de Deus. A história da mulher de Ló, embora pessoal, nos leva a refletir sobre o papel da ação comunitária na vida espiritual. Dentro de uma comunidade de fé, as experiências individuais tornam-se lições coletivas que ajudam a guiar e fortalecer o corpo de Cristo. A ação comunitária desempenha um papel crucial na formação espiritual, oferecendo suporte, encorajamento e correção. Através de atividades comunitárias, como grupos de estudo bíblico e projetos de serviço social, os membros podem aprender juntos as lições de obediência e fé. Além disso, a história de Sodoma e Gomorra pode ser vista como um chamado à comunidade cristã para agir em prol do bem, combatendo a injustiça onde quer que ela se manifeste. Assim, como Ló foi retirado de uma cidade destinada à destruição, a comunidade cristã é chamada a ser uma luz em meio à escuridão, promovendo o bem-estar e a justiça em suas esferas de influência. Por fim, a ação comunitária também fortalece os laços dentro da igreja, criando um ambiente onde os membros podem crescer juntos na fé. Trabalhando juntos em projetos de evangelismo e assistência social, os cristãos podem experimentar a alegria de servir a Deus e ao próximo. A história da mulher de Ló nos alerta sobre os perigos do passado e nos inspira a avançar juntos, como comunidade, em direção a um futuro de esperança.
A oração e a meditação são práticas essenciais que ajudam os crentes a manterem seus corações e mentes alinhados com a vontade de Deus. No contexto da história da mulher de Ló, a oração serve como meio de buscar orientação e força para não olhar para trás. Ao se engajar em oração, podemos pedir sabedoria e firmeza, confiando que Deus nos guiará, mesmo quando o futuro parece incerto. A oração se torna um escudo contra a tentação de voltar ao passado. A meditação oferece uma oportunidade de refletir profundamente sobre as verdades bíblicas. Ao meditar na palavra de Deus, podemos internalizar os ensinamentos sobre a importância de seguir em frente e confiar em Deus. A meditação permite que essas lições se enraizem no coração, transformando a maneira como vivemos. Essas práticas espirituais também promovem uma maior sensibilidade à voz de Deus, ajudando-nos a discernir o que Ele está pedindo em nossas vidas. Oração e meditação fortalecem a fé e criam um espaço para ouvir claramente as direções divinas. A história da mulher de Ló pode servir como ponto de partida para orações específicas e meditações que reforçam o compromisso com a obediência. A história da mulher de Ló, apesar de trágica, oferece uma reflexão sobre o futuro e a esperança que aguardam aqueles que seguem a Deus com fidelidade. Embora ela tenha perdido a oportunidade de um novo começo, sua história nos ensina a importância de manter o foco no que está por vir. O futuro, nas mãos de Deus, é cheio de promessas e possibilidades, mas é necessário ter coragem e fé para deixar o passado e seguir adiante. Mesmo em meio ao juízo divino, há sempre uma oferta de esperança para aqueles que confiam em Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra não foi o fim para Ló e suas filhas. Eles tiveram a chance de recomeçar. Isso ilustra a misericórdia de Deus e a possibilidade de redenção, mesmo quando tudo parece perdido. O futuro, conforme prometido nas Escrituras, é de esperança para os fiéis. Portanto, a história da mulher de Ló nos desafia a olhar para frente com esperança, confiando que Deus tem planos de paz para aqueles que o seguem. Por mais difícil que seja deixar o passado, o que Deus tem reservado para o futuro é infinitamente melhor. A esperança no futuro nos impulsiona a continuar nossa jornada de fé, sabendo que, ao seguir a Deus, estamos caminhando em direção a um destino glorioso. A história da mulher de Ló nos desafia a examinar nossas vidas. Estamos seguindo em frente ou presos ao passado? As lições sobre obediência, fé e as consequências das nossas escolhas são claras. Agora é hora de abandonar o que nos impede de avançar, confiar em Deus e viver uma vida alinhada com sua vontade. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Está pronto para deixar o passado para trás e abraçar o futuro que Deus tem para você? Se deseja continuar aprendendo e aprofundando sua fé, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.